Olá pessoal, professor Ronald falando, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí ainda, dando continuidade ao conteúdo de configurações de roteadores, a parte de segurança. Eu preciso, antes de tratar uma configuração avançada, abordar um princípio aqui com vocês, que seria para a gente extrair algumas informações sobre a configuração da nossa placa de rede. Então vamos lá. Eu vou aqui no iniciar e vou abrir o prompt de comando. Quando eu abro o prompt de comando, há um tempo atrás a gente falou um pouquinho aí sobre esses comandos, para a gente dar uma relembrada. Quando eu digito o comando ipconfig, ele vai me dar informações sobre a estação de rede que eu estou utilizando. No caso aqui eu estou utilizando um notebook, estou conectando via Wi-Fi. Poderia ser cabeado, mas eu estou utilizando mesmo via Wi-Fi. Quando eu teclo Enter lá, ele destaca para mim algumas informações aqui importantes. Então vamos observar essas informações. Vou tentar destacá-la aqui para você. A primeira informação importante que eu tenho é essa abaixo aqui, que seria o meu endereço IP. Então o endereço IP da minha máquina é o 192.168.1.102. Então esse é o endereço IP da minha estação. O endereço IP do roteador na rede que eu estou utilizando aqui é o endereço 192.168.1.1. Esse aí é o meu gateway padrão. Então, quando eu inicio lá com o comando ipconfig, que foi esse aqui que eu mostrei para vocês no início, ele destaca para mim essas informações, tá? Que seria a configuração do IP, 192.168.1.102, e a configuração do gateway padrão, que é 192.168.1.1. Então a gente viu também CLS aqui para limpar a tela. Então se eu digito lá o comando ping, você deve lembrar desse comando que a gente falou também, que é um comando de comunicação entre estações de uma rede, entre hosts, computadores. Então vou colocar lá ping 192.168.1.1, que é o endereço IP do meu roteador. Quando eu teclo Enter, ele está se comunicando normalmente. Ele deu esse TTL64, ele está dizendo ali para mim que esse computador, esse roteador, ele está ativo, está havendo comunicação entre eles. Se eu tentasse um outro aqui, por exemplo, final 50, tá? Eu vou teclar Enter, ele vai tentar, olha lá, e dá lá host de destino inacessível. Ah, mas por quê? Porque não existe esse 50 aí. Não tem ninguém nesse momento com IP final 50. Por isso que ele não está se comunicando. Diferente de quando eu teclei lá o 1 no final, que é o roteador, e ele conseguiu se comunicar. Então esse aí é o formato de comunicação entre essas duas estações. Vamos lá, continuando. Vou limpar a tela. E agora eu vou à informação que eu preciso, que seria teclando novamente o ipconfig/all, tá bom? ipconfig/all. Esse daqui, no caso, ele vai me dar um pouco mais de configurações, seria uma configuração avançada, seria uma saída ali com mais informações, de uma forma mais detalhada, digamos assim. Tá? Então vou dar lá o ipconfig/all e vou dar Enter. Ele já me mostrou uma quantidade um pouco maior, eu já nem consigo visualizar na tela. Vou maximizar aqui, mesmo assim ainda vai ficar apertado. E por um lado também embolado, porque realmente essa saída aqui é um pouco embolada, tem uma quantidade grande de informações. Mas vamos lá, vou destacar. Primeira coisa, você anotar aí no seu caderno, em algum lugar, ipconfig/all. Esse foi o comando que dá uma saída mais detalhada. Tá? Diferente daquele anterior que era só o ipconfig. Tá? Esse daqui mostra mais informações. O segundo detalhe relevante aqui que a gente tem, nesse nosso caso, conforme eu falei, estou conectando via Wi-Fi. Então, ele mostra aqui para mim o meu conector de rede, o meu adaptador de rede, que é esse daqui. E essa informação aqui é que eu gostaria que você destacasse, tá? Que você observasse, que é o endereço físico, que é o meu MAC address. Tá? A gente costuma utilizar mais essa expressão, o endereço físico ou MAC address. Tá?
Esse conjunto aqui de caracteres, tá, é que a gente deveria cadastrar ele lá dentro do roteador para a gente não permitir que outros computadores venham acessar a nossa rede Wi-Fi, mesmo que tenham a senha. Só vão acessar aqueles que eu cadastrar. Então, para eu cadastrar, eu tenho que separar esse MAC address de cada aparelho. Então, por exemplo, eu vou cadastrar o desse notebook. Se eu tivesse um smartphone aqui com Android, então eu vou ter que procurar nele as configurações e procurar localizar o MAC address, que é um endereço similar a esse. Esse endereço é único, ele não é igual. Então, do meu notebook, ele vai ter esse endereço de MAC address. Se eu comprasse um outro notebook da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo fabricante, ele não vai ter esse endereço. Ele vai ter um outro endereço. Eu teria que cadastrar um por um esses aparelhos. Realmente dá trabalho a gente fazer isso. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho cadastrado um notebook, mais 2 smartphones e mais um tablet. Eu lembro aqui vagamente, eu creio que são esses os dispositivos que eu tenho cadastrado. Mas o que acontece? Mesmo que eu informe a senha para você, olha, a senha da minha casa, o nome da minha rede é essa e a minha senha é essa daqui. Mesmo assim, você não vai conseguir acessar. Por quê? Porque eu cadastrei o MAC address, eu listei lá os MAC address que podem acessar. Então, somente aqueles que vão estar cadastrados vão acessar. Mesmo que você saiba o nome da minha rede, mesmo que você saiba a minha senha, que você tente usar um programa para quebrar, você não vai cadastrar, porque o seu MAC address ele é diferente do meu, tá bom? Então, é essa informação que a gente precisa. Você consegue facilmente verificar isso daqui no computador com Windows, tá? Depois eu vou mostrar para vocês numa máquina com Linux, por exemplo, e também num smartphone, aí, talvez com Android, é o local onde você localizaria o MAC address, tá? E depois a gente vai ver um outro vídeo de como fazer a configuração dentro do roteador, tá ok? Então, até a próxima aí, a gente continua em breve. Valeu, pessoal, um abraço.